quando o fio do bigode valia alguma coisa. Os caras estavam no boliche, no bar, eles acordavam alguma coisa e não tinha nada oficial ali. O cara simplesmente, assim, ó, pelo fio do meu bigode, eu vou apostar isso, eu estou dizendo isso, nós vamos acordar que será assim, assim, assim. E teve gente que penhorou terras. Quem de nós que já não viu histórias, né? Normalmente tem uma família que deixou de ser rica por causa de um avô, né? Ou de alguém que fez cacaca no passado. Sempre assim. Eu não. Apenas eu. Meu pai era pobre, meu avô era pobre, meu tatatara era pobre. Todo mundo era pobre. Mas o fato é que o mau caratismo, a desonestidade foi tomando conta da sociedade, das pessoas, que hoje a gente ouve alguém, a gente não sei, ouve até com o pé atrás, né? Não, isso até no meio evangélico, quando alguém desponta pregando, assim, os caras ficam, não sei até onde se vai. A gente, tudo muito espiado. Por que isso? Isso é resposta de tanta sacanagem que a gente já viu, de tanta confiança e crédito que nós demos às pessoas, e às vezes fomos decepcionados, porque os homens hoje falam uma coisa e vivem outras. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então, Paulo, em Efésios capítulo 4, está ali na tela, falou para a gente falar sempre a verdade. E eu quero que nós possamos sair daqui como amantes da verdade, possamos amar mais a verdade. Sei que todos nós já amamos a palavra do Senhor, amamos a verdade que é o próprio Senhor, mas que a gente possa refletir aqui, pois homem de verdade é um homem confiável. Homem digno, homem de honra, eles não mentem e eles são de extrema confiança, ok? Então, antes de mais nada, já vou começar dizendo que mentira é pecado. Falei que ia chover no molhado aqui, né? Eu falo óbvio. Mentira é pecado, e eu vou dar nome aos bois. É pecado. Aquele que mente peca contra a Santíssima Trindade, transgride a lei e o mandamento de Deus. Pois mentir, e está muito atrelado aqui esse falar a verdade e deixar a mentira, nesse texto que nós lemos. Mentir é a quebra do 9º mandamento. E o 9º mandamento diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então, por que não falou só mentira, né? Não mentirás. Porque ele colocou a mentira dentro de um contexto de tribunal. Dar falso testemunho, ou seja, mentir para prejudicar alguém. E essa é a grande questão aqui da mentira. A mentira sempre prejudica o próximo. A mentira danifica, rouba, prejudica alguém. Essa é a ideia, por isso que está aqui: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Mentira é, definição de mentira: engano, falsidade, fraude. Tudo isso são definições de mentira. O ato de propagar, escrever, falar mentiras é uma definição desse termo: engano, mentira, fraude, enfim. Deus fala a verdade e nunca mente. Deus é verdade. Deus não mente. Deus não engana. Deus não defrauda ninguém. A mentira desagrada a Deus. Por isso nós não devemos mentir para as pessoas e nem para o Criador. Deus aborrece, abomina, detesta a mentira. A Bíblia diz que apenas a verdade traz liberdade. Apenas a verdade é abençoadora. Mentir causa muitos problemas. Uma mentira pode destruir a reputação de uma pessoa inocente. Uma mentira pode separar bons amigos. Amigos podem ser separados por mentiras. A mentira pode levar alguém a tomar uma decisão desastrosa, especialmente se alguém está vendendo, né? E vende gato por lebre ou vice-versa. Você pode prejudicar
e fazer que alguém tome uma decisão desastrosa na vida por usar, por pecar, quebrando então o 9º mandamento e usando do artifício ou da iniquidade chamado mentira. O mentiroso perde a confiança das pessoas e recebe castigo. Quem mente deve pedir perdão e passar a falar a verdade como um ato de arrependimento, pois arrependimento é metanoia, mudança de vida, deixar de fazer o que está fazendo e fazer o certo. Então, o erro e a mentira é algo extremamente terrível. E vocês já ouviram falar bastante de Santo Atanásio, né? Atanásio, o homem que defendeu a Santíssima Trindade no Concílio de Nicéia, né? Que rebateu o arianismo no 3º século, 2º e 3º século da história da igreja. Ele era conhecido como o boi taciturno, mas ele era sério, fechadão. E conta-se que enquanto ele estava no seu seminário de teologia, ele era um homem muito purão, embora sério, muito purão, e os seus colegas de aula fizeram uma brincadeira com o Atanásio, dizendo para Atanásio: olha lá na rua, Atanásio, tem uma vaca voando. E o Atanásio saiu correndo para a janela para ver a vaca voando. E ele o procurou, não achou. Quando ele voltou a olhar para a classe, estavam os outros seminaristas estudando teologia, rindo de Atanásio, debochando dele, dando gargalhadas. E ele olhou assim, olhou para a classe, os seus amigos estão estudando teologia, ele diz: olha, eu não me admiro que uma vaca voe, eu me admiro que santos homens piedosos mintam. Nossa! Se é verdade essa história, se é lenda, a gente não sabe, mas que ilustra uma verdade preciosa, importantíssima, especialmente para nós que dizemos ser cristãos, sermos filhos de Deus. É inconcebível que pessoas que são regeneradas, pessoas que dizem ser salvas, que receberam o batismo com o Espírito Santo, que também tem um cognome chamado Espírito da Verdade, que adoram Jesus, que é a verdade encarnada, a verdade pessoal. João 1,17 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. O mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 5, diz, acerca de Jesus, Jesus dizendo acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É inadmissível, não é concebível, é preferível entender que vacas voam do que filhos de Deus que amam a Jesus vivam na mentira, que enganem as pessoas, que falem mal dos outros, que caluniam a outras pessoas, que usem, que quebrem a lei do Senhor, o 9º mandamento de não mentir. É inconcebível essa questão. O que a Bíblia diz? Vamos começar falando o que a Bíblia diz sobre a mentira, ok? Então nós vamos ver alguns textos. Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente, em Êxodo capítulo 20, verso 16. A Bíblia condena a mentira. Então vamos ver rapidamente o que a Bíblia fala sobre a mentira. Número 1, a Bíblia condena a mentira, em Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. A Bíblia proíbe usarmos a palavra para enganar, para mentir, para iludir as pessoas, seja para ocultar ou seja para exagerar. E tem gente que exagera, né? Exagera, assim. Tem dificuldade de falar da realidade dos fatos, como aconteceu. O Senhor batizou 5 com o Espírito Santo. Não, fui no culto e o Senhor batizou 500 com o Espírito Santo. Opa, mas cabia na igreja apenas 200 membros. Gosto de aumentar. Eu conheço pregadores, e isso eu falo de público porque ele deu testemunho em público, que no começo do ministério, para atrair as massas, ele mentia testemunhos. Que coisa horrível uma coisa dessa. Eu só não vou dar o nome do santo, tá? Fica tranquilinho. Não é eu, tá? Já que a cabeça está pensando lá, sei lá, não é eu, graças a Deus não. Levítico capítulo 19, verso 11. Não furtem, não mintam. Não usem de falsidade uns aos outros. Não furtem, não mintam, não usem de falsidade uns para com os outros. Sejam honestos, sejam verdadeiros. Provérbios 16, 27 e 28.
Diz o texto sagrado, outro texto da Bíblia Sagrada, que condena, que desaprova a prática da mentira. Provérbios 16, 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor: o desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa os maiores amigos. Outro texto em Provérbios, no capítulo 12, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Deus aborrece, abomina os lábios mentirosos, seja a mentira que for, a menor que seja. O Senhor detesta, abomina, aborrece. A Bíblia condena a mentira, desaprova a mentira. Salmo 101, verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 101, verso 7. Quem achou, leia para mim. Eu anotei ali, mas não escrevi ali na minha. Amém. Não ficará na minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Que texto forte. Último texto ainda sobre o que a Bíblia diz sobre mentira, de muitos. Eu poderia falar muitos textos e possivelmente vocês sabem muitos outros textos acerca disso. Mas eu gostaria de ler com vocês os Salmos 15, verso 1 ao 4. Esse texto aqui é glorioso. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Os homens de Deus honram a sua palavra após jurada, após dita, mesmo que essa lhe cause dano. Eles não voltam atrás, eles não se arrependem. Se não tem como, se não tem mais maneira de forma justa, de forma honesta, de forma lícita, reaver aquilo que ficou acordado, então eu saio no prejuízo. Isso chega a ser contracultural, especialmente no nosso país, do jeitinho brasileiro, que cada qual quer ganhar vantagem sobre o outro, manipulam coisas, manipulam informações, manipulam a própria verdade. A Bíblia, então, se opõe à mentira. E homens de verdade, homens de honra, homens que temem ao Senhor, são homens verdadeiros, que têm essa consciência da palavra de Deus. A palavra do Senhor condena, eu amo a palavra do Senhor. Como disse o salmista Davi, eu amo a tua palavra, e eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha transgredir, que eu não venha pecar contra o Senhor. A Bíblia diz mais acerca da mentira. Romanos capítulo 1, verso 25, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao 12, diz que mentir é uma característica regular, mentir é uma característica regular dos não regenerados. Não sei se está colocado lá. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Os ímpios, os não regenerados, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira.
Mentir é uma atitude, é uma característica padrão daqueles que não conheceram o Redentor, que não tiveram a sua vida transformada, o seu coração mudado. É próprio dos ímpios. Mentira é característica regular dos não regenerados, dos não salvos, dos não transformados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 ao 12, por favor, coloque aí. Ora, o aparecimento do iníquo, do homem da perdição, é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça, ao que estão perecendo, porque não acolhem o amor da verdade, para serem salvos. E por este motivo que Deus lhes envia a operação de erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O homem da perdição, falso profeta, o homem da iniquidade, ele recebeu o poder de Satanás, que opera todo tipo de mentira e de engano. Homens mentirosos são homens luciferianos, homens infernais, homens que a mulher, os filhos e a própria igreja não pode confiar. Isso é algo extremamente seríssimo. Vou falar sobre a natureza da mentira daqui a pouquinho, embora o irmão Gabriel orou sobre isso, dizendo que a mentira é própria do diabo. Ele é o pai da mentira. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Homens mentirosos são homens luciferianos. Espírito de Lúcifer, são diabólicos, infernais. A palavra diabolos significa difamador. Um dos nomes de Satanás, diabo, difamador, aquele que difama, que espalha mentiras, inverdades, ou espalha verdades acerca do irmão, que não edificará outros e terceiros. Quando você expõe os defeitos, as faltas de alguém, pelo prazer de expor, de diminuir, de prejudicar. Mentira e difamar não é apenas questões falsas e irreais, verdades que são ditas de forma imprópria para prejudicar, para difamar, para caluniar, também é algo luciferiano. Uau! Mas eu estou aqui apenas para compartilhar, para que os irmãos orem. Som do seu coração se é isso. Às vezes tu não quer alimentar aquela maledicência, pelo prazer de falar mal e prejudicar o próximo. Nós vivemos nessa época infernal, gente. Quem diria que nós teríamos no meio evangélico páginas de tititi, fuxico gospel? Nossa, queridos. Não acredito, eu não consigo que nós chegamos nesse nível. Pessoas que se alimentam do pior da igreja. Pessoas que se alimentam da coisa mais suja, que são pecado de líder, pecado de obreiros, pecado de pessoas da igreja de Jesus. E tem gente que só conseguiu fama nessa nação criticando o pior dos outros. Em vez de construir algo benéfico, saudável, baseado na verdade, são que nem aquele ratinho, aquele jornalista que o ratinho explodiu na mídia fazendo sensacionalismo, e toca sapato, e critica, etc. e tal. Nós temos uma versão evangélica hoje em dia disso. Gente que você vai olhar, não construiu nada na vida, de fato e de verdade. Mas se cresceram, se valeram do pior da igreja de Jesus. Se valem de polêmica e tem essas páginas de Facebook terríveis, não sei o que da reforma, não sei o que da zoeira, não sei do que, se valem disso. Mentir é uma característica regular dos não regenerados. Provérbios capítulo 18, verso 8. Os pecadores têm prazer em mentir. Os pecadores têm prazer. Olha aqui diz o texto, 18:8. As palavras do difamador são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como se fosse uma comida.
estivesse comendo uma picanha. Já notou que tem gente que parece que os olhos brilham quando vão falar da vida alheia? Aos homens aqui, quando for liderar as esposas, se a tua esposa não compartilha textos bíblicos, não chama outras irmãs para oração, não falam coisas saudáveis, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, e quando as conversas são para falar mal um dos maridos dos outros, ou falar mal dos irmãos, você tem a obrigação de instruir a tua esposa. Ou pior, quando você mesmo está na rodinha da conversação e é apenas o assunto de pessoas que não estão nem presentes. Já notou que as pessoas às vezes não são tão apaixonadas para falar de Jesus, da igreja, da missão, sobre perdão, sobre regeneração, sobre oração, sobre jejum, sobre escritura, como são às vezes ávidas para falar da vida alheia. Os pecadores, a difamação, a fofoca, o mexerico, a vida deles é como se fosse alimentação, fosse uma comida fina, eles têm prazer, como se uma picanha, uma coisa boa, está gostoso assim. Que o Senhor nos guarde dessa maledicência no nome precioso de Jesus. Mentira é a característica dos não regenerados. Mentira, os pecadores têm prazer. Capítulo 26, verso 22, vai repetir esse texto em Provérbios 26, 22. Mentir resume muitos modos pelos quais nós prejudicamos o nosso próximo através das palavras. Mentir é um resumo das várias modalidades e das várias maneiras em que nós podemos prejudicar o nosso irmão. Fofocas e calúnias, julgar precipitadamente, 2 Samuel, capítulo 16, verso 4, Ziba, ele era um servo de Mefibosete, um dos últimos filhos da casa de Saul, ele é de Jonas, filho de Jonas, vivo. E Ziba conta uma história para o rei Davi, e ele julga precipitadamente como Ziba estivesse certo, e acaba roubando a propriedade que pertencia ao filho de Jonas. Você pode ver isso lá em 2 Samuel 16, 4, 2 Samuel 19, 24 a 28. Davi julgou precipitadamente, não ouviu as duas partes, não ouviu ambos os lados. Futuramente ele vai se encontrar com Mefibosete, e Mefibosete vai dizer para ele o que aconteceu. Ziba me enganou. Quantos de nós somos precipitados em julgar, em falar e não ouvirmos ambos os lados da história? Essa também é uma outra maneira. Julgar precipitadamente é também uma forma de incorrer em mentira, de trair a verdade, de ser desonesto, de propagar engano. Você estava junto, você viu, você tem testemunha. E a gente vai, às vezes vai propagando. E a coisa é interessante que às vezes eu pergunto para alguns pastores, eu conheço alguns pastores nesse país. Nós temos amigos comuns em grupos de WhatsApp. Eu digo, fulano, tu está sabendo disso? Cara, não estou sabendo. O fulano aqui de Porto Alegre sabe mais que o pastor do cara na igreja do cara. E ele já está vendendo aqui no sul como se fosse verdade. Julgar precipitadamente é uma forma terrível de nós alimentarmos a mentira, alimentarmos o engano, alimentarmos o erro. Outra forma de nós incorrermos e prejudicarmos o próximo através das palavras, e essa é a ideia do 9º mandamento, que nós sejamos guardados de pecar com a língua, transgredir com as palavras, não prejudicar o próximo, a honra do próximo, a família do próximo, nosso próprio nome, a nossa própria honra e a nossa própria família. Distorcer as palavras de alguém. Que coisa terrível. Lembra quando Jesus diz, lá em Mateus, capítulo de número 26, verso 61, ele repete essa história em João, capítulo 2, verso 19, quando diz assim, eu destruirei esse templo em 3 dias. E ele falava isso acerca do seu próprio corpo. Falando da morte que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Falava da sua morte e da sua ressurreição.
Os fariseus pegaram essa palavra e distorceram. Isso é outra forma também de nós mentirmos e enganarmos, quando distorcemos a palavra de alguém. Eu não sei, é terrível quando a gente é pregador, a gente está pregando alguma coisa e às vezes ouve alguém, o pastor ensinou isso. Eu disse, não, cara, eu não ensinei isso. Você está botando palavras na minha boca. Eu falei isso. Alguém interpretou errado, distorceu e conta aquilo que o pastor falou ou ensinou em determinado assunto de forma leviana, de forma maliciosa. Distorcer as palavras de alguém é o que os fariseus fizeram quando acusaram falsamente Jesus, dizendo que ele era contra o templo, queria destruir o templo. As Escrituras falam muitas vezes sobre o poder da língua. Tiago, capítulo 3, versos 2 ao 10, não precisa abrir, só para vocês lembrarem. Em Gênesis, capítulo 11, 6, 7, quando o Senhor desce e há uma única língua e o povo está intentando a se levantar contra o Senhor, em pecado cada vez mais grosso, o Senhor vem e diz, vamos confundir as línguas, pois os homens usam o seu idioma para serem grandes pecadores diante dos céus. Tiago diz que a língua é o mal incontido. Ninguém pode dominar. Ninguém, a ideia aqui de Tiago é dizer ninguém humanamente. Mas Deus pode santificar as nossas palavras. Deus pode santificar os nossos corações. Deus pode nos santificar não apenas as nossas palavras, mas nos dar capacidade para cumprir essas palavras. Bendito seja o seu eterno nome. Essa é a ideia de Tiago. É dizer que a língua é um mal incontido, ninguém pode dominar. Mas há um que pode nos dar poder e domínio, o bendito Espírito Santo. Capítulo 20 de Êxodo, nós já lemos aqui, verso 16, diz, 9º mandamento diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Quais são os deveres que o 9º mandamento nos exige? Eu vou falar aqui, eu peguei isso aqui do Catecismo de Heidelberg. Eu sei que os jovens estão para retomar esse catecismo, mas está pronto aqui, né? Por que a gente vai estar quebrando a cabeça? Então, o Catecismo de Heidelberg fala sobre 4 coisas negativas e 4 coisas positivas que abarcam as exigências do 9º mandamento, quando diz, não dirás falso testemunho, ou não mentirás. O que exige o 9º mandamento? Número 1, que eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém. Que eu não posso testemunhar, falar mentiras, que eu não devo acusar de forma leviana ninguém. Não devo levantar falso testemunho, suspeita contra alguém. Às vezes tem gente que nem fala, né? Alguém, tu viu o pregador fulano? Eu já vi isso acontecer, e acontece muito. E às vezes até eu já caí nesse erro e eu procuro me policiar muito. Porque às vezes tu não precisa nem dizer mal contra o irmão. Fulano é bom, né? Levanta a sobrancelha. Mas já está insinuando alguma coisa contra o cara. Torce a boca. Não precisa falar. Mas já está dizendo. Já está difamando. Já está se libando veneninho para denigrir, para prejudicar a imagem do outro, o nome do outro, a honra do outro. Às vezes nós temos um problema pessoal contra a pessoa. Não gostamos do fulano e daí queremos que todo mundo abarque. E é coisa horrível quando tu é amigo de um amigo que não é amigo daquele teu amigo. É uma coisa bem chata, meu. Eu já saio. Não, cara, vai falar para eles resolvam, não quero nem saber. É horrível, cara. Então, não dirá falso testemunho. Exige, em primeiro lugar, que eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém. Segundo lugar, de forma negativa, que eu não devo distorcer as palavras de ninguém. Não devo, por amargura, rancor, por não ir com a cara do fulano de tal, ser desonesto, ser leviano, ser maldoso. Te resolva com os teus problemas, com teu pai, com teu irmão, com teu amigo, com o irmão da igreja, se você não gosta. Te resolva, procura ele, te resolva. Mas não leva para esse buraco outras pessoas que não têm nada a ver com isso.
Tem uma coisa que eu... Como é que eu posso falar isso sem ser um cara meio estúpido, né? Eu sei que eu tenho que cuidar das minhas palavras, eu sou meio grosso. Uma coisa que eu odeio nos pastores da Assembleia de Deus é que eles dão carta para alguns membros, e eles chegam aqui na igreja, carta de referência do fulano e beltrano. Daí eles me ligam pelo telefone dizendo, cuidado com o Beltrano. Que coisa mais chata, não dá, não recomenda então. Recomendamos o irmão que anda em pleno gozo com o Espírito Santo e com essa igreja. Para com isso, cara. Fulano, tu não está adequadamente para sair dessa igreja. Tu é uma ovelha doente, tu é um imprestável, tu é inútil, tu tem que dar sinais de conversão para eu poder te recomendar para alguém. É assim que acontece. E se alguém estiver ouvindo isso aqui e já foi no gabinete e ouviu isso, sabe que é verdade. Teve pessoas que eu não dei carta, não posso indicar, não posso. Se não é um membro sadio. Se lá acho que pode te receber sem carta, o problema é deles. Coisa horrível, né? O cara fica, o fulano, pelas costas, vai na venda do irmão. Em nome de Deus ainda, né, cara? Larga o pastorado, coisa ruim. Pode querer pregar para a igreja. Não distorcer as palavras de ninguém. Número 3, não fazer fofoca ou difamar. Prazer de destapar os problemas, passado, etc e tal. Fica difamando simplesmente. Porque a pessoa é ruim, cara. Homens de verdade, homens de honra, eles honram a Deus, mas eles entendem que o nome do meu irmão também é digno de honra, de respeito, e eu dou respeito aos outros, não tem problema nenhum. Que coisa terrível é conviver com homens mal resolvidos, cara. Pessoas mal resolvidas são um problema na igreja. Seres humanos em tudo que é área, mal resolvidos, que não estão bem consigo mesmo, são um problema terrível. Tem essa capacidade de estar sempre fazendo fofoca, mexerico e falando mal, criticando. Ninguém presta, só ele presta, só ele é bom. E essa necessidade de difamar, lembra que eu falei para vocês que a palavra grego diabolos, no grego, diabolos, significa defamador. Tem gente que teve problema contigo, mas de repente não teve problema comigo. Não vou classificar ele como um cara que não presta porque ele teve um problema contigo. Eu vou olhar a pessoa a partir do que ela fez para mim e comigo. De repente você se relacionou com alguém que ele não estava no momento certo, no momento bom da vida, pecou porque somos seres humanos, errou. Até se arrependeu. Daí tu fica ali, fulano, cuidado com o Beltrano, te liga com o ciclano. Eu sou um cara que eu me alimento bem. Eu tenho cérebro, eu sei pensar. Eu não preciso que ninguém me fale mal de ninguém, eu vou saber. E no convívio, quem não presta, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, Timóteo, não impõe as mãos precipitadas sobre os homens. Porque o pecado de alguns homens se manifesta logo, outros leva um tempo, mas quem é o que há de se manifestar. Eu não preciso de jornalistas aqui e de 007 da igreja para ficar me trazendo, fulano tem que tomar cuidado com o Beltrano. Não, a gente vai saber, e tem bastante homens aqui que me auxiliam, que vão saber, é notado se ele não presta. Se ele é um enganador, se ele é um gavião, se ele está atrás das gurias da igreja. A gente vai descobrir. A gente vai pegar esse camarada e a gente vai tratar ele como tem que ser tratado. A gente vai entrar em acordo, assim, né? Fazer um acordo. Ele entra com o traseiro e nós com a pé. Chute no traseiro e era isso. O 9º mandamento exige, qual o dever que ele exige? Não condenar, nem me ajuntar com ninguém para condenar ao outro de forma precipitada e sem ter ouvido. Essa ideia é quando Mateus capítulo 7, verso 1 diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Julgar aqui é julgar precipitadamente. Julgar aqui é sem dar o benefício da dúvida para o outro. Julgar alguém é condenar alguém aqui sem ouvi-los. Então essas são as 4 formas negativas em que
O 9º mandamento me exige. Mas, ao contrário, também de forma positiva, a gente pode trabalhar essas 4 coisas. Eu devo, de forma positiva, repudiar toda a mentira e todo engano. Eu devo repudiar toda a mentira, todo engano de forma ativa, de forma passiva. Você já ouviu falar daquela questão do quem cala consente? Você está vendo a mentira, você está vendo alguém sendo injustiçado, você está vendo o mal sendo realizado e você se cala. Você se omite. Você está aplaudindo a mentira. Você está aplaudindo e elogiando o engano. Você está louvando a obra do diabo. Você está honrando as obras de Lúcifer. O 9º mandamento exige a tomar uma atitude, a tomar uma postura diante do engano e da mentira. Não fui eu que menti, alguém estava lá e tu viu. Você tem a obrigação e o dever de defender a honra, a pessoa, a família, a instituição, seja ela quem for. Você pode ver lá em casa, tema de casa, o capítulo 1 de Romanos. Aqueles que fazem e aqueles que aprovam tais coisas que os ímpios praticam. Aqui começa a funilar o negócio. Como ficar numa empresa em que as pessoas sonegam o imposto? Como ficar numa empresa em que planilhas têm que ser adulteradas? Como fazer essas coisas? Uau, agora o negócio ficou mais apertado. Como é que eu posso ver a injustiça acontecendo, seja na empresa, seja na família, e ficar calado, não falar? Como eu posso ver que alguém está roubando? E aqui, não sei como é que eu vou falar isso. Eu vou falar falando. Como é que eu vou falar isso? Falando. Sem querer ser cagueta. Eu trabalhei 10 anos de frentista em posto de gasolina. 10 anos em posto de gasolina. Pensa uma classe que precisa de gente sadia nesta área. Nossa. E acontece assim, começa a sumir dinheiro, o patrão faz reunião, daí começa a tirar das comissões, começa a tirar do salário, por fim começa aquela questão de demissão, até achar o peão que está roubando. Demitiu o fulano, parou de roubar, descobrimos o cara. Mas até aí, alguém sofrerá o dano. E como começava a subir bastante dinheiro do caixa do posto de gasolina que eu trabalhava, normalmente eu era chefe de pista ou eu trabalhava de técnico de lubrificação, trocava óleo de carro na rampa, etc. e tal, nesses 10 anos. Sabia tudo, fazia análise de octanagem, quantidade de álcool, de água que tinha na gasolina, fazia compra de filtro, de tudo. Eu sempre fui o cara que fui meio chefe, assim. Às vezes nem tanto na carteira, mas sempre fui o cara que sempre tive cargo de liderança onde eu trabalhei. Quando começava isso, eu chamava a equipe. Vamos se reunir aqui, vamos conversar. Começou a sair dinheiro do meu bolso. Eu tenho uma mulher e tenho 2 filhos para sustentar. E eu não estou trabalhando para ser prejudicado. E eu tenho certeza que eu não sou o ladrão. Se eu souber, tenho absoluta certeza que eu vou te pegar pela mão e vou te entregar para o chefe. E pensa num cara que não é só um puxa-saco, não sou o Caxias que vai ficar 5 minutos a mais. Não, ficava até 5 minutos a mais. Passou-se uma semana, estou trocando a roupa ali no meu armário. Fulano chegou para o meu armário, olhei assim, um bolo de cheque. Bolo de cheque. Peguei ali, olhei o chequezinho, peguei os nomes. Ó, gerente, fica esperto nesses nomes aqui e nesses cheques do banco tal. Bateu direitinho. Entrou. O cara tirava o cheque ali, pegava o cheque, comprava, sei lá onde conseguia, tirava em dinheiro e botava no caixa. Veio de um posto de escola ainda, da BR. Nossa, que loucura uma coisa dessa. De escola, o cara já veio assim, primeiro emprego assim, de carteira assinada. Ele estava num posto de escola, daí veio para o emprego, assim, direto. Assim, mas já voltou, já veio trabalhado já, né, cara? Você vê a injustiça, você vê o roubo, alguém sendo demitido por causa de outro, e você não fala, você não se expõe.
Ai, eu vou ser criticado, vão falar mal de mim. Azar, cara. Azar. Imagina se o cara botasse na cabeça que era eu ou outro cara que é trabalhador honesto, justo e tem filhos para criar. Então, de forma positiva, eu devo repudiar a mentira e o engano. Tanto faz. Os caras estão mentindo, estão enganando. Às vezes até o evangelho tu está aí, não, tanto faz. Fico quietinho assim. Falsa profecia, falsas doutrinas. E vocês ficam apáticos, ninguém fala nada. Falsas doutrinas, o cara é hinos errados e está todo mundo quieto, deixa acontecer. Importante é as intenções. Importante é o coração. Será que o importante é o coração mesmo? Olha para usar lá. Tinha a maior intenção de botar a mão na arca, porque a arca ia cair, cara. Mas ele não era sacerdote. E ele botou a mão na arca. Olha para Saul. Samuel demorava para vir, daí Saul vai lá e sacrificou ao Senhor, coisa que era proibido a ele sacrificar. Apresentou um fogo estranho ao Senhor. Deus rejeitou ele, porque não interessa, não é só o coração que Deus quer. Deus quer as coisas certas e corretas da forma que Ele instituiu. De forma positiva, eu devo então repudiar a mentira e o engano. Devo me impor. Segundo lugar, repudiar as obras do diabo para não trazer sobre mim pesada ira de Deus. Você repudia ou você fica calado? As coisas estão acontecendo e você fica frio. Terceiro lugar, seja no tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade. Todo tempo, em toda hora. Em quarto lugar, eu devo dizê-la. Eu devo confessá-la com honestidade e fazer tudo o que eu puder para defender e para promover a honra e a reputação do meu próximo. Eu devo fazer tudo possível para propagar a verdade, para louvar a verdade. Eu acho que foi Martin Luther King que falou, né? O que me preocupa não é a voz dos maus, mas é o silêncio dos bons, ou o silêncio dos inocentes. Porque tem muito lacaio, tem muita sem-vergonhice. Maior ação contra a mentira e contra o engano, as pessoas levantarem-se e falarem da verdade. Simples assim. Quando você expõe a verdade, a mentira fica nua, clara e patente. É simples. Seja um homem honesto, vocês vão denunciar os homens falsos. Seja um pai honesto, um pai verdadeiro, um pai justo, vai ficar perceptível aqueles que são meninos, que são moleques, que são garotos na sociedade, não só na sociedade, na própria igreja. Encaminhando por fim, então, como a Bíblia categoriza a mentira? Como a Bíblia categoriza a mentira? Abra rapidamente João, capítulo 8, verso 44. Matthew Henry diz assim: um difamador é alguém cuja língua é inflamada pelo inferno. Essas pessoas fazem tão diretamente a obra do diabo que recebe o nome dele: difamador, diabolos. O difamador é alguém cuja língua é inflamada pelo diabo, de tal maneira que recebe o nome do próprio Satanás, do próprio diabo, difamador. A mentira e o engano são obras do diabo. Olha que diz o texto sagrado em João, capítulo 8, verso 44. Olha como a Bíblia categoriza a mentira e o engano. João, capítulo 8, 44, diz assim a palavra do Senhor: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele, o diabo, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia categoriza a mentira e o engano como produção, como obra de Satanás. Ele é o pai da mentira e ele é um mentiroso. Jesus disse aos judeus:
aos judeus que o rejeitavam: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e vocês querem realizar o desejo dele. O Senhor disse ao diabo: ele foi homicida, ele foi assassino desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. São palavras fortes do Senhor Jesus, mas é verdadeiro. É forte, mas é verdadeiro. O diabo enganou Adão e Eva usando mentira, dizendo que eles não morreriam, dizendo que o Senhor era mau, dizendo que o Senhor estava escondendo o melhor da terra, que o dia que eles comessem a árvore do bem e do mal, seriam semelhantes a Deus. O diabo enganou Adão e Eva através da mentira. Mentir para prejudicar o outro é uma obra específica do diabo. Que qualquer pecado contra o 9º mandamento fique firmado de uma vez por todas, que todo pecado contra o 9º mandamento é uma obra do diabo. Temos que pensar nisso quando abrimos a nossa boca, quando falarmos acerca de alguém ou de algo. Quando tivermos falar algo para alguém, toda vez que nós abrimos nossos lábios, nós devemos lembrar disso, dessa verdade. Há pessoas que pensam que pecados contra o 9º mandamento não são muito graves. Mas a Bíblia relaciona o pecado contra o 9º mandamento com o próprio Satanás. Homens mentirosos não são homens confiáveis. Homens mentirosos são homens luciferianos. Há uma regra da máfia italiana que um cara que trai a mulher não é um homem confiável. O cara que engana a mulher, cara, que dorme com ele todos os dias. Como a gente pode fazer uma transação com um cara desse? Se a máfia, cara, criminosa, tem um senso de noção sobre isso, como você pode aplaudir a mentira, o engano, propagar, se alimentar? Homem mentiroso é um homem luciferiano. Homens mentirosos são homens infernais, satânicos e demoníacos. É o Senhor Jesus que diz. Todavia, o pecado de mentira tem perdão. Pois Jesus Cristo, Ele cumpriu o 9º mandamento e não mentiu. Assumiu a culpa do nosso pecado e da nossa iniquidade. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 21 e 22. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, ou no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, não foi encontrado engano em sua boca, mentira, dolo nenhum foi encontrado em seus lábios. Ele nunca mentiu. João capítulo 8, verso 46. Diz a palavra do Senhor. Jesus pergunta: quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Ele nunca mentiu, ele nunca errou, ele nunca pecou. Em Isaías 43, versos 7 e 9, abra sua Bíblia no profeta Isaías 53, versos 7 e 9, ouça a palavra de Deus acerca do Messias, acerca de Cristo, acerca de Jesus, o homem sem dolo, o homem verdadeiro, o homem que eu e você somos chamados a sermos parecidos, a sermos semelhantes. Isaías 53, versos 7 e 9 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça,
e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Jesus jamais enganou alguém. Jesus jamais contou uma mentira. Jesus, ele é a própria verdade em pessoa. Como eu falei para vocês no início de João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a verdade encarnada, a verdade pessoal, a verdade sobre tudo e sobre todos. É percebida, é encontrada, é achada em Jesus de Nazaré. É Ele que decide o que é certo, é Ele que decide o que é errado, Ele é a verdade sobre tudo, a verdade absoluta. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em último texto que eu gostaria de refletir acerca de Jesus, o homem sem dolo, o homem sem engano, o homem sem mentira, o novo homem que o Espírito Santo está criando em nós. João 18:37. Vamos pedir que todos abram a Bíblia Sagrada. Eu sei que está na tela, mas abra a sua Bíblia, por favor. Bom que quando você estiver pensando sobre esse texto, você sabe onde está, você sabe encontrá-lo. É bom que você permeie a sua mente da palavra do Senhor. João 18:37. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O Filho de Deus veio a este mundo para testificar da verdade, para falar a verdade, para apontar a verdade sobre o homem, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o que é pecado, a verdade está revelada na pessoa bendita de Jesus. Como nós temos nos comportado? Essa é a pergunta. Como Cristo ou como o diabo? Somos um Cristo para nossa família, em que sustentamos a verdade, a justiça, a realidade para nossa esposa. Ou a gente, quando vai pegar o ônibus, a gente fica flerteando com as meninas no ônibus, na rua. A gente é uma mentira. Se o teu filho sabia a forma que você traz o dinheiro para casa, ele vai se encher de orgulho ou ele terá vergonha, porque quem sabe você surrupiou alguma coisa da empresa sem pedir. Está lá, vai fora. E aí que vai fora? Você não pediu para o teu superior, não pediu para o dono, você está roubando a empresa. Mas é uma injustiça, tanta comida vai ser desperdiçada. Não é teu. Você está roubando, você está enganando, você está mentindo. É que os teus filhos vê você é uma mentira. Você é uma mentira. Tua vida é uma mentira, tua profissão é uma mentira. Mente para um, mente para o cliente, mente para o fulano, mente para o Beltrano. É desonesto, é desleal. Homens foram chamados, como disse Pedro aqui no capítulo 2, verso 21, para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Cristo, Ele é o nosso Redentor. Ele morreu por nossos pecados, Ele morreu por causa da nossa mentira, Ele morreu por nossa iniquidade e nossas transgressões, mas não apenas morreu para ser o nosso Redentor, Ele é o nosso exemplo também, Ele é a forma que nós devemos ser e existir. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, padeceu por vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele é o nosso Redentor, mas não é apenas o nosso Redentor. Ele é o padrão que nós devemos viver. Nós somos salvos para alguma coisa. Nós somos salvos não na mentira, mas da mentira. Nós não somos salvos na iniquidade. A salvação é pela graça. Eu sei que eu sou um pecador e continuo sendo um mentiroso, um enganador, um adúltero, um promíscuo, um imoral. Continuo sendo alguém que engana as pessoas. Normalmente as pessoas mentem e enganam porque elas idolatram a si mesmas. As pessoas normalmente mentem porque elas elas querem ser amadas, querem ser idolatradas, mas se eu falar a verdade, minha popularidade vai diminuir, a minha imagem vai ruir. E aí, se a tua imagem é criada numa mentira? E é muito bom nós falarmos sobre isso, porque convencionou-se no imaginário evangélico brasileiro que
eu sou uma pessoa aqui dentro. Eu já conversei com pessoas que estão aqui na igreja. Aqui eu sou o irmão fulano de tal. O irmão João, aqui é esporádico, tá? Não estou citando nenhum João especificamente na minha mente. Na igreja eu sou o João. Daí tu vai visitar aí na empresa. Pastor, aqui eu não sou o irmão João, aqui eu sou o João, o advogado. Eu sou aqui o João, o empreiteiro. Aqui eu sou o João, o dono do mercado. Eu sou aqui o João, o serralheiro. Daí você faz uma dicotomia, como se, aqui eu não posso mentir, aqui é a igreja de Jesus. Mas lá na empresa, nas relações, aqui sabe como é que é, né? O comércio está disputado, então a gente tem que vender, não é fácil. Então, assim, eu tenho que trazer o alimento para casa, pastor. Então, aqui, se tiver que dar a gente vende um negocinho aqui meio tabajara, e etc e tal, que aqui eu sou... Não, cara, nós temos que entender que não existe essa dicotomia, gente. Não existe essa dicotomia. Eu tenho que ser verdadeiro tanto aqui como lá fora. Tanto nas minhas relações com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com o meu patrão, com os meus funcionários, eu devo ser verdadeiro. Eu não posso usar subterfúgios que façam eu pecar contra o Senhor. E pior, me colocam de pé de igualdade com o Satanás. Minha oração aqui no nome do Senhor Jesus, essa igreja tenha homens que sejam homens honestos, justos e verdadeiros, que sejam crentes aqui, mas sejam crentes na cama. Sejam crentes na cama com a esposa, sejam crentes na mesa do café, do almoço e da janta com o esposo, sejam crentes também da forma que dão aula, da forma que comercializam, da forma que compram, da forma que vendem, da forma que produzem. Sejam crentes verdadeiros, que honrem os contratos. Se o cimento vai ser Votoran, botou lá, melhor que venda Votoran, não pega a pior marca lá para ganhar mais lucro. Seja honesto, seja justo, seja verdadeiro. A sociedade está ruindo por homens mentirosos, malfeitores, corruptos. Daqui a pouquinho vai começar a propaganda eleitoral. E todo mundo vai ser anjo, semideuses. Mas enquanto a sociedade mente para vender o peixe, não me escandalizo, é a sociedade pagã. Eles não conhecem o evangelho. O que me escandaliza é ter homens na igreja que têm uma dupla personalidade, que são dúbios, que são mau caráter. Dentro da igreja ou diante de umas pessoas, eles representam ser uma coisa. Porque a mentira não é apenas coisa que tu fala. Mentira está muito relacionado também ao jeito que você vive. A comportamentos, a atitudes. A igreja é um anjo. Lá fora é Satanás. Como é que você tem se relacionado com a verdade de Deus? Nós vemos aqui no Salmo de número 15, o homem piedoso. E aqui o homem piedoso do Salmo 15 é Jesus. Não sei se nunca falaram para vocês, Senhor, quem entrará no santuário, no teu altar, no teu tabernáculo? Aquele que tem um coração puro, que fala a verdade, não a falsidade. Os Salmos é sobre Jesus. Jesus é esse homem. Porque Jesus, ele é o céu para onde nós vamos, e ele é o caminho também. Ele é a forma pela qual nós vamos a esse tabernáculo, essa casa, a esse santuário. Ele é o local que nós estamos indo e ele é o caminho também. Por isso que ele é o homem que fala a verdade. Bendito seja o seu eterno nome. Vamos orar ao Senhor. Tá bom, até passei aqui já do horário. Queria falar meia hora só. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Quem é você quando a tua esposa não está te vendo? Quem é você quando o teu patrão não está te vendo? Quem é você quando o teu pastor não está te vendo? Quem é você? Quem é você quando está só tu e o Senhor? Honestidade, verdade, é tudo que Deus é, tudo que Jesus é. Jesus é a verdade. Jesus fala a verdade, Deus não mente, Deus não engana.
deveria ser uma marca indiscutível, marca registrada. Os homens da igreja, os cristãos, eles falam a verdade. Eles são homens confiáveis, são homens honestos. Eu lembro-me que no posto de gasolina, eu fechava o posto e eu saía desligando as luzes do posto e tem aqueles CDs com todos os disjuntores e eu saía apertando, tudo disjuntor. De manhã cheguei, abri o posto, o cara da conveniência foi lá, daqui a pouquinho deu um alvoroço na conveniência. Quem é que desligou a luz ontem de noite? Todos os freezer de picolé e sorvete derreteram. Tinha muita gente naquela noite e todo mundo fazia isso. Era tão fácil se safar, cara. Era tão fácil se safar. Bastava nem falar nada. João sem braço, aquela... E não, o diabo veio, cara. O diabo não faz, não vai, não te atira. O Satanás, às vezes tu convida o Senhor, parece que é difícil o céu descer, né? Mas o diabo tu não precisa nem orar, ele vem, se apresenta, né, cara? É uma coisa terrível. Não vai, não fala. Que vergonha, vão te descontar. O salário de frentista já é pouco, Deus o livre. Fui eu. Gostei da tonicidade. Não deu nada. Pega todos esses que sobrar aqui e pode levar para casa. Eu tenho 8 irmãos menor que eu. E eu já era casado, eu peguei, eu fui lá para o Sarandi, levei potes de sorvete, assim. Daí eu vi, quem fala a verdade não merece castigo mesmo, dizia minha mãe. Mas tem um preço. De repente, poderia ser outro. Cara, foi uma incompetência absoluta. Pega o teu aviso e vai embora. Tudo tem um preço. Nem sempre falar a verdade vai ser dessa forma. Às vezes vai ser triste. Vai ser triste. Porque a mentira sempre rouba alguém, dana alguém, traz prejuízo a alguém. E de repente falar essa verdade para alguém. A gente poderá perder amigos, cônjuges, ter seu coração nos filhos. Mas a verdade tem que ser sempre dita. Doa quem doer. Eu botei... hoje no grupo dos homens, né? Eu sei que ele é um socialista, fiquem tranquilos, tá? O George Orwell é o autor do livro A Revolução dos Bichos. Foi um tiro no pé, ele queria falar uma coisa e acabou falando outra. Até fez uma réplica desse livro dele, mas ele escreve: numa época de engano, dizer a verdade é um ato revolucionário. As pessoas se ofendem. Homem é homem. O que é isso? Eu lembro que uma vez eu estava num shopping, foi contigo, né? Foi contigo. Eu fui conhecer o shopping de Canoas, lá, o novo shopping, tem um negócio de gelo lá, e daí tinha um cara vindo descer lá, mas eu acho que, olha, tu vai apanhar, não, eu vou falar que é, mas não tem outro nome para aquilo, tia. Foi um alvoroço ali, é difícil falar as coisas hoje em dia, cara. As pessoas ficam apavoradas. Homem é homem, mulher é mulher, história. É revolucionário falar. Cara, a gente falar o óbvio, falar hoje. Eu me esqueci quem é que fala isso. É um católico aí, um teólogo católico, Chesterton. Que seria uma época que nós teríamos que provar para as pessoas que a grama é verde, cara. É uma coisa absurda isso aí, cara. Mas o mundo, como eu falei, o mundo não me surpreende, o mundo é mundo, cara. O Deus dele é o diabo. O espírito é os demônios, o enganador. Eu fico entristecido quando os homens da igreja não conseguem ser honestos, justos, verdadeiros e falar sempre a verdade. Se omitem. Não tem coragem de se posicionar na sociedade, não tem coragem para se posicionar na família, não tem coragem para se posicionar na igreja. Defenderem a verdade, lutarem pela verdade, viverem pela verdade. Vamos orar ao Senhor. Se você tem lutado até hoje com a mentira, o Espírito de Jesus está aqui. O Espírito Santo é o Espírito da verdade.
Você precisa fazer uma coisa só, é admitir. É tirar a máscara. Tira a máscara. Não adianta dizer contra a pornografia e ficar usando pornografia. Não adianta, eu tenho uma igreja lá que existe cortejo, e não sei o quê, e blá blá blá, e bibibi, e tu, embora diga para os teus filhos que eles não vão beijar na boca, você é um tarado. Você come as meninas na rua com os teus olhos. Você vive uma vida dúbia. Seja honesto com Jesus. Peça perdão ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Ninguém vai aos céus por osmose. Estamos numa igreja bíblica, estamos numa igreja verdadeira, mas se você não anda na verdade, só lamento, cara, a verdade vai te destruir, vai te condenar, vai te julgar. Ninguém vai ao céu a reboque aqui, gente. Quero que você feche os olhos. Se você tem lutado contra a verdade, se você volta e meia cai no pecado da mentira, você quebra o 9º mandamento. Há perdão em Jesus. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. Jesus é a verdade encarnada. Ele tem ferramentas, ele tem a graça, ele tem o poder do Espírito Santo para te capacitar a vencer a verdade. Aí que teu nome fique difamado, grande coisa, eu sou fraco, que vão, mas se eu admitir, se eu conversar, vão descobrir que eu sou fraco, é melhor as pessoas saberem que tu é fraco e levantar-se na verdade, do que ficar sempre mascarando coisa que tu não é. Há 5 anos eu estou falando sobre culto doméstico, ler a Bíblia com a esposa, orar com a esposa. O cara mente na cara de pau para mim, não sei fazer. Como não sei fazer, cara? Naquele livro de membros que está lá, digital, a André fez lá, criou para nós, tem lá até como se fazer um culto doméstico. Quando nós vamos ficar mentindo, gente? O Senhor não abençoa o engano e nem a mentira. Quer bênçãos do Senhor? Jesus ora em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Somente o Senhor pode nos ajudar, Senhor. Nós temos uma natureza que pende para o engano, para a mentira. Muitos de nós têm como referência pais mentirosos, pais desonestos, tios mentirosos, tios desonestos. Muitos de nós vimos irmãos mais velhos mentindo, Senhor. Não tivemos referência, Senhor. E também temos dentro de nós uma natureza caída que se alimenta do engano, se alimenta da mentira. Mas Tu nos prometeu um novo coração. Tu prometeu tirar o coração de pedra, o coração endurecido e dar a cada um de nós um coração de carne, um coração sensível, Senhor. E baseado nesse coração e no Espírito da verdade que Tu deu à igreja, Tu diz a eles, falai a verdade e repudiai a mentira em todo o tempo, em toda hora, uns para os outros, Senhor. Nós vivemos num ambiente, num mundo, numa atmosfera, numa cultura, Senhor, que valoriza o relativismo, o engano, a mentira, Senhor, que o mundo nos empurra, Senhor, para o engano, para uma vida superficial, para uma vida, ó Deus, confusa, Senhor. Mas a Tua palavra nos confronta aqui essa noite. Tu és o Deus de toda a verdade, Senhor. Tu és um Deus de toda a verdade. Ajuda os meus irmãos que aqui estão, ó Deus, que estão lutando nesta área. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser homens confiáveis, homens honestos, como Jesus de Nazaré, pelo precioso sangue de Jesus, que morreu naquela cruz. Que os homens da nossa igreja, ó Deus, repudiem a verdade, a mentira, repudiem, ó Deus, desprezem, odeiem, Senhor, a mentira, o engano, a falsidade, o difamar, o falar mal, todo tipo de disseminação de erro, todo julgamento precipitado. Ó Deus, dá-nos um coração paciente, que nós não sejamos precipitados no criticar, precipitados no julgar, precipitados, Senhor, que nós não sejamos levianos no criticar o próximo, criticar o outrem, que nós não sejamos desonestos, Senhor.
Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Senhor. Se necessário for julgarmos alguma coisa, que sejamos honestos, que sejamos cristãos em julgar alguma coisa, que possamos acolher todos os dados possíveis antes de tecer, ó Deus, julgamento contra os teus servos. Que nós não venhamos jogar no inferno homens que tu colocou no céu, e que nós não venhamos colocar no céu pessoas que tu já julgou ao inferno, Senhor. Ó, que nós não venhamos chamar de bem aquilo que é mal, e não venhamos falar de mal aquilo que é bem. Ah, Deus, ajuda-nos, ó Deus, a amar a verdade, viver na verdade, praticar a verdade. Deus, a nossa natureza é muito ligeira em tecer crítica ao nosso semelhante. Nós amamos, ó Deus, rebaixar o nosso próximo. Nós amamos, Senhor, mas nós pedimos perdão. Aprendemos aqui essa noite que isso é errado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar pelo bom nome do nosso próximo, a lutar pelo bom nome da família do próximo. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a defender o nosso próximo, Senhor, com toda a força, ó Deus, que há em Ti, Senhor, a força da verdade. Pai Celestial, nos ajuda, a Deus, a estancar toda a difamação, toda a fofoca, toda a perjúrio, toda a mentira. Ó Senhor, nós pedimos a Ti, abre, Senhor, os nossos corações e faz obras profundas em nós. Levanta homens honestos, homens justos, homens honrados, homens que falem a verdade, ó Deus, com Deus, para si mesmo, para a sua mulher, para os seus filhos, para os seus patrões. Ó Deus, que sejamos bons cidadãos, honestos, Senhor, em nossas vocações, em nossas profissões, que sejamos bons profissionais, cumpridores da lei, da regra, da decência, da verdade, da honestidade. Ó Senhor, que possamos ser verdadeiros em todo tempo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa estar em nossos lábios. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos aqui essa noite. Ó Senhor, que nossos filhos possam ver em nós exemplos, Deus, de honestidade, de justiça, de retidão, que nossas esposas possam ver em nós esteios, coluna, baluarte da verdade. Ó Senhor, que nós possamos ser confiáveis, que os amigos que nos cercam, Senhor, possam ver em nós uma amizade honesta, verdadeira, sincera, para a Tua glória, para o Teu louvor, que sejamos Cristo ao nosso próximo, que sejamos um Jesus, um pequeno Cristo ao nosso próximo, Senhor, e jamais sejamos um diabolos, jamais seja um mentiroso, um hipócrita, um farsário, um disseminador, um falso profeta aos nossos familiares, amigos e próximos. Ó Senhor, que sejamos tudo aquilo que Tu projetou para cada um de nós a ser, para o nosso próximo, Senhor, no nome precioso de Jesus. Faz obras profundas em nós, Senhor, no nome de Jesus. Mortifica o velho Adão, a velha natureza em nós, e que o novo Adão, a novidade de vida, aquilo que é feito, Senhor, em verdade, justiça, retidão, Senhor, venha, Senhor, permear o nosso coração, nossa mente e nossa alma, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.